O impossível assusta. Ele coloca diante de nós muralhas, diagnósticos, portas fechadas, situações em que a lógica já decretou: não há saída. Mas é justamente aí que Deus mais gosta de agir. A fé diante do impossível não é negar a realidade, é crer que existe um Deus acima dela. É olhar para a montanha e acreditar que ela pode se mover. É encarar o mar fechado e confiar que ele ainda abre caminhos em meio às águas. Talvez você esteja vivendo um cenário em que os olhos só veem limitações. Mas lembre-se, Deus não precisa de condições favoráveis para agir. Ele cria caminhos onde não existem. Ele transforma impossibilidades em testemunhos. Confie. A fé não precisa ser enorme, basta ser verdadeira, porque não é o tamanho da fé que move o impossível. É o tamanho do Deus em quem você crê. A fé, ela é testada quando tudo parece impossível, quando os recursos acabam, quando as forças se esgotam, quando a lógica diz que não há saída. É neste lugar de limite humano que a fé mostra sua verdadeira força. A fé não nega a realidade. Ela apenas se recusa a acreditar que a realidade é o fim da história. Ela olha para o impossível e declara: para mim não dá, mas para Deus não existe limite. E é assim que o mar se abre. É assim que o milagre acontece. É assim que o impossível se torna testemunho. Talvez hoje você esteja diante de um muro alto demais, de uma dor grande demais, de uma porta fechada há tempo demais. Mas lembre-se, a fé não precisa enxergar a estrada inteira, só precisa dar o primeiro passo. Quando você confia, Deus move. Quando você crê, Ele age. E quando Ele age, não existe impossível que resista, porque o impossível, essa palavra, por si só, já traz peso, medo, incerteza. Ela nos lembra de diagnósticos que não mudam, portas que nunca se abriram, situações que parecem um beco sem saída. O impossível é como uma muralha diante de nós, alta demais para escalar, larga demais para contornar, sólida demais para derrubar. E é nesse lugar, exatamente nesse lugar, quando tudo parece travado, que Deus gosta de agir, porque a fé verdadeira não nasce nos momentos fáceis. A fé se revela quando não há lógica, quando não há recursos, quando não há soluções humanas. A fé diante do impossível não é fechar os olhos e fingir que o problema não existe, não é negar a realidade. A fé é encarar a realidade e ainda assim acreditar que existe um Deus que está acima dela. É olhar para a montanha e dizer: mesmo que pareça intransponível, eu creio que o meu Deus pode removê-la. É olhar para o mar fechado, sem pontes e sem barcos, e confiar que Deus ainda é capaz de abrir um caminho em meio às águas. Talvez você esteja vivendo um cenário assim, diante de limites, diante de diagnósticos, diante de impossibilidades. E eu quero te lembrar, Deus não precisa de condições favoráveis para agir. Ele não depende de portas abertas para te abençoar. Ele não precisa de estrada para te fazer atravessar. Ele cria caminhos onde não existem. Ele transforma impossibilidades em testemunhos. Quantas vezes você já olhou para trás e viu que, em momentos em que parecia não haver saída, Deus se levantou com uma solução inesperada? Quantas vezes aquilo que parecia o fim se tornou o início de algo muito maior? Não é sobre o tamanho da sua fé. Jesus disse que basta ter fé como um grão de mostarda. O segredo não está no tamanho da fé, mas no tamanho do Deus em quem você confia. O nosso Deus é ilimitado. Não há muro alto demais para Ele, não há mar profundo demais para Ele, não há impossível que resista diante da sua voz. Então, se você hoje está diante de algo que os olhos dizem ser impossível,
eu te convido a crer, porque quando você coloca sua fé no Deus que pode todas as coisas, o impossível deixa de ser sentença e se torna apenas cenário para um milagre. O impossível, ele sempre vai nos desafiar. Ele chega quando os recursos acabam, quando as forças se esgotam, quando os médicos dizem que não há mais o que fazer, quando as portas se trancam e o coração se desespera. É nesse lugar, nesse limite humano, que a fé é testada. Porque acreditar quando tudo está favorável é fácil, mas acreditar quando nada mais parece possível, é aí que nasce a fé verdadeira. A fé diante do impossível não ignora a dor. Ela não finge que o problema não existe. A fé apenas se recusa a acreditar que a realidade é o fim da história. Ela olha para o impossível e declara: para mim não dá, mas para Deus não existe limite. E é assim que o mar se abre, é assim que muralhas caem, é assim que aquilo que parecia sentença de morte se torna testemunho de vida. Talvez hoje você esteja diante de uma luta que parece longa demais, dura demais, impossível de vencer. Talvez a sua oração já seja repetida há anos e nada muda. Talvez o silêncio de Deus esteja pesando no seu coração. Mas eu quero que você se lembre de uma coisa: a fé não precisa enxergar a estrada inteira, só precisa dar o primeiro passo. Lembre-se disso. Pedro só andou sobre as águas porque ousou colocar o pé fora do barco. Abraão só se tornou pai de nações porque acreditou na promessa, mesmo sem ver um caminho. Maria só viveu o milagre porque disse: eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. O impossível não é obstáculo para Deus. O impossível é palco para o poder dele se manifestar. Quando você confia, Deus move. Quando você crê, ele age. E quando ele age, não existe impossível que permaneça de pé. Por isso, não desanime, não desista, não entregue sua fé às circunstâncias. O impossível que você enfrenta hoje pode ser exatamente o lugar onde Deus vai escrever a maior vitória da sua vida.